Ah, começou a Copa! Álcool, junk food, corpos pintados com tinta tóxica. É hora de esquecer os problemas e torcer para a seleção. É hora de esquecer doentes nos hospitais sem atendimento. Esquecer o próprio filho no carro. Não se ganha a Copa do Mundo com professor, nem com combustível, Serginho, nem com o Renato Augusto. E só não tem clima de Copa porque ninguém tá pintando as ruas, Daniel. Porque quem pintava as ruas era o Gabriel Jesus e ele tá na Rússia. Vocês vão ter que me engolir. Eu posso beber um pouco d'água? Não se ganha a Copa do Mundo com água, Serginho. Vamos manter o foco do programa. Serginho, como havíamos combinado no programa passado, diante de todo o Brasil, começou a Copa do Mundo, oficialmente hoje, uma competição internacional. Mas, Serginho, você ficou de me trazer e eu fiquei de te cobrar. E mesmo já sabendo qual a resposta que você vai me dar, eu quero que você me mostre o diploma, Serginho. Eu cansei dessa história! Cansei dessa história aí de diploma, craque Daniel! Cansei de esperar! Tá aqui, ó! Pra todo mundo ver agora! Pra câmera aqui, ó! Isso é um alvará, Serginho. Exatamente! Montei minha faculdade de jornalismo! Não vou mais esperar pelo correio, Daniel! Acabou isso! Inclusive, já me matriculei, já fiz o vestibular na minha própria faculdade de jornalismo e passei na segunda tentativa, que na primeira eu perdi. Mas aí depois, na segunda tentativa, eu marquei todas e acertei, Daniel, e passei, e já tô cursando, agora... Se eu entendi direito, se essa faculdade é sua, você, muito em breve, se já não está, tá dando aula de jornalismo. Tô dando aula de jornalismo. Você é professor de jornalismo. Com certeza. Inclusive, a faculdade que eu montei é uma faculdade dinâmica. Você que está em casa, você pode se inscrever com uma faculdade rápida, que o curso de jornalismo dela dura 4 minutos. 4 minutos você está formado já jornalista, com diploma, porque hoje também você não pode esperar. Hoje, um rapaz aí que quer fazer jornalismo, ele fica às vezes 4 anos, se ele levar esse tempo, a arriscar do jornalismo acabar e ele se formar numa coisa que não serve para nada. Então, como está quase acabando. Exatamente. Então, minha faculdade ela é dinâmica, o curso dura 4 minutos e você pode fazer direto por telefone. Tá bom. Já tem 43 inscritos e eu estou cobrando R$100. Quê? Cobrando R$100, já tem 43 inscritos. Já é 2.100. A sua parte, R$2.000. R$2.000. Mas o restante eu vou ter que administrar. Agora você vai ter que trazer o seu diploma de administração para tudo fazer sentido, para tudo, senão desmorona tudo que nem um castelo de areia. Você sabe o que é castelo de areia? É uma expressão. Então, você, Serginho, é especial. Você é mais do que um comentarista que me ajuda a fazer esse programa aqui ao meu lado. Você é uma empresa para mim, uma empresa da minha propriedade. Cerimônia de abertura, Serginho. Suas impressões. Eu senti falta, eu gostei muito da cantora russa, mas eu senti falta de um Jorge Israel ali arrebentando no saxofone. Com certeza. Senti falta também um pouquinho ali do nosso querido Biquíni. Biquíni Cavadão, que sempre tem uma música de protesto. Opiniões interessantes. Opiniões interessantes, podia contribuir. Então, atualmente, eu senti falta aí nessa Olimpíada da Rússia, a Copa do Mundo da Rússia, eu senti falta do Ivan Drago, Daniel. O grande boxeador Ivan Drago, que inclusive um atleta revolucionário aí, que na época trouxe toda aquele bagagem do atletismo russo pro boxe, que era o doping, Daniel. E aí senti falta desse representante aí. Sem contar aqui uma nota triste, que é Carlinhos de Jesus, o dançarino Carlinhos de Jesus, mais uma vez totalmente ignorado pelo comitê organizador. Nesse momento, infelizmente, deve estar dançando uma música muito triste, sozinho em sua casa. Mas o representante da Verde e Amarelo, Daniel, foi o nosso querido Ronaldo Fenômeno, Daniel. Ronaldo Fenômeno, que entrou com a criança, que talvez seja o filho dele, e ele não sabe ainda, então está num processo aí de reconhecimento. Uma tentativa até de reaproximação. Exatamente, até para visando aí uma pensão alimentícia para o garoto. A principal atração musical ficou por conta do polêmico cantor inglês Robbie Williams. Muito polêmico. Que é uma espécie de Maurício Manieri da Inglaterra. Ele, que é um crítico duro do governo russo, ainda assim, surpreendentemente, foi convidado para essa cerimônia de abertura. E essa, sem dúvida nenhuma, vai ser a maior participação inglesa nessa Copa do Mundo. Eu espero que o torcedor inglês tenha aproveitado bastante, porque não vai passar muito disso, Serginho.
Agora, Daniel, minha preocupação aí é o seguinte. Se ele é um grande crítico do governo russo, Daniel, me preocupa não terem mostrado ele voltando, Daniel. Para a Inglaterra não mostraram isso, Daniel. Podem ter dado um boa noite Cinderela nele, Daniel, metido ele numa mala do carro, assassinado ele. O repórter, quando ele vai fazer uma reportagem em algum outro país, em algum lugar, não precisa mostrar ele voltando para casa. A minha informação é o seguinte, no meu curso de jornalismo vai ter essa matéria que é o retorno do atleta para casa. Porque esse eu acho que é o grande erro do jornalismo aí, que é filmar só as coisas que interessam. E às vezes tem muita coisa que não interessa, que não é filmada. Tudo bem. E se não bastasse aí as críticas e os sinais obscenos desferidos por Robbie Williams para a Câmara, o povo russo ainda teve que aguentar a partida Rússia e Arábia Saudita depois. Esse é protesto, Daniel, é o protesto do povo russo. Rússia 5, Arábia Saudita 0. Acompanhou a partida, Serginho? Eu acompanhei essa partida, querido craque Daniel, e logo de cara ficou evidente qual era o esquema adotado pela equipe russa, Daniel, que é o esquema de qualquer equipe que vai enfrentar a forte seleção da Arábia Saudita. O esquema é, entre em campo na hora combinada. Daniel. Esse é o esquema. Você só precisa estar na hora do jogo, que a própria Arábia Saudita, ela mesma fica tomando os gols sozinha. Esse é o esquema para vencer a Arábia Saudita, é comparecer ao jogo, Daniel. O futebol nunca se desenvolveu tanto na Arábia Saudita, não tem tanta tradição. O esporte mais popular lá é o apedrejamento de infiéis. Com certeza. Que teve problemas aí para se popularizar, contundem-se muitos atletas e não tem tanta renovação assim. Não tem, é difícil. Agora... É um esporte que sofre preconceito, né, fora da Arábia Saudita. Com certeza. E é um esporte também que exige material, né? Pedra, é um esporte complicado. E às vezes aqui... No Brasil, por exemplo, você tem às vezes uns apedrejamentos entre torcidas e tal, e você poderia até um esporte que poderia ganhar adeptos. Mas ele não é essa a intenção da Arábia Saudita. Agora, não tem a seriedade. No Brasil é um grande oba-oba, não tem a seriedade que a gente encontra na Arábia Saudita em relação a isso. Aqui é tudo amador. Né? Aqui o apedrejamento é amador, às vezes ele enche uma pessoa. Às vezes o apedrejador ele tem outra profissão aqui no Brasil. É dentista. Exatamente. Agora, me preocupa o goleiro saudita, Daniel, que tomou tanto gol que agora corre o risco de não querer voltar para casa, Daniel. Porque na Arábia Saudita, lá no Saudita, se você toma muito gol assim, o pessoal corta teu braço. Né? Ele já entrou com o braço cortado, provavelmente, Serginho. Foram muitos gols. Muitos gols. Vamos falar aqui dos principais. Todos muito parecidos. O estilo da Rússia é de total falta de habilidade. É um vamos lá, galera, basicamente isso. O pessoal correndo em direção ao gol. Mas com a contusão do seu principal atacante, acabou tendo que colocar um jogador habilidoso em campo, Serginho. Que acabou fazendo 2 golaços, desmontando por completo o esquema tático do próprio time. Agora, esse time da Arábia Saudita, Daniel, ele me lembra muito o moderno Atlético Paranaense, Daniel, aqui no Campeonato Brasileiro. Um time que joga despreocupado, Daniel. O time do Atlético Paranaense que tem o moderno técnico Fernando Diniz. Que está implementando uma filosofia de jogo no Atlético Paranaense que é muito lindo. O time lindo, que toma gol não se abala. Não se abala. Você vê que o time toma gol e segue tomando gols tranquilamente. Ele sabe como ele vai fazer. A maioria das equipes toma gol e fica lutando contra isso. Ou seja, abalando o próprio emocional. Às vezes faz treinamento específico para não tomar gol, Daniel. Porque sabe que o emocional da equipe não aguenta. Treina a defesa e o Atlético Paranaense não. O zagueiro dele já é o atacante, Daniel. Mas agora, voltando para a Copa do Mundo, professor Serginho, a Rússia pode comemorar, professor. Pode comemorar. Tem que comemorar. Porque os hooligans russos já avisaram que vão arrumar confusão. Aí você vê, Serginho, o show de organização desses hooligans russos. Até em batizado eles arrumam porrada. Serginho. Isso é a característica russa. Né? Até aniversário de criança tem porrada lá. Agora, Serginho, eu gostaria de chamar a vinheta de um quadro que é muito especial nesse programa, que é um quadro comandado por você, professor Sérgio da Pereira Nunes, mais do que nunca, tem totais condições de apresentar esse quadro. Super reportagem! Qual é a super reportagem que trouxe pra gente, Sérgio? Minha super reportagem, Daniel, que muitas vezes aparece também como reportagem especial, que é no caso da Copa do Mundo, é a tecnologia, Daniel. Que a Copa é um evento internacional, com financiamento. Então lá eles têm o quê? A tecnologia, Daniel. Você vai desenvolver ou acabou aí?
E a tecnologia deles é o sistema de árbitro de vídeo, craque Daniel. Esse sistema que está sendo implementado lá na Rússia, que consiste basicamente numa televisão mais ou menos... Por favor, profissional Raul, câmera aberta. Consiste basicamente em uma televisão desse tamanho. Não é essa vinheta. Basicamente uma televisão desse tamanho aqui, com torcedores assistindo a partida dela. A única diferença é que eles têm um telefone que liga direto no juiz, Daniel. Então eles podem mudar completamente a partida a partir de uma situação que eles mesmos inventaram. Serginho, só dizendo aí apenas um detalhe aí da sua super reportagem, que não são torcedores, Serginho. É muito mais grave do que isso. São árbitros de futebol que estão monitorando e controlando essas máquinas. Mas então então, você aí... o César Coelho está obsoleto agora. Completamente obsoleto. Mas você vê aí a grande falha de todo esse esquema de vídeo de árbitro, que são árbitros que comandam as máquinas, Serginho. Então são mais árbitros para errar mais e com mais precisão. Então, a não ser que seja desenvolvida uma tecnologia de implementação de uma máquina, um vídeo dentro do cérebro desses árbitros, eu não consigo visualizar uma melhora na arbitragem. Porque, Serginho, para você ter uma ideia do qual é o nível da arbitragem no Brasil e no mundo, você pega os comentaristas de arbitragem que a gente tem hoje em dia, que são os árbitros aposentados, que trabalham na televisão. Esses são os melhores árbitros de suas épocas, Serginho. Então daí você imagina o nível geral da arbitragem no Brasil e no mundo. Para quem não sabe, em casa, foi demitido o técnico da seleção espanhola às vésperas agora, né? Às vésperas não, já a competição tendo se iniciado, às vésperas da estreia da Espanha na competição. Serginho. Errada a Espanha. Errada a equipe da Espanha, Daniel. Não foi o momento de instalar essa crise. Temos que pegar a seleção francesa, Daniel. Esse é o exemplo. O que a seleção francesa fez? Instaurou uma crise há 2 anos da Copa, Daniel. Ela já vem num trabalho de crise do elenco, Daniel. Exatamente. É rixa entre um jogador e outro. É uma chantagem. Adultério, um vídeo. Uma extorsão de dinheiro. Isso cria num ambiente... humilhação de um atleta dentro do grupo. Às vezes uma segregação. A Espanha não vai ter tempo de fazer nada disso. Não vai ter. Isso que... Daqui a pouco tem que começar a jogar. Exatamente. Vai fazer vídeo como? Não tem como, Daniel. A Argentina tentou também instaurar uma crise às vésperas da Copa, não deu certo. Nem demitiu o treinador, demitiu. Aí você vê a falta de amadorismo dessa seleção. O amadorismo na hora de gerenciar uma crise. Então, em relação... O que é gerenciar uma crise? É você acabar com a crise? Não, o próprio nome diz gerenciamento de crise, não é fim da crise. É você fazer aquela manter a crise funcionando. A crise funcionando, exatamente. A crise é um organismo vivo que pulsa, Serginho. Esse programa está eternamente em crise. Você está em vias de ser demitido o tempo todo. É por isso que o programa funciona. Mesmo com o meu alvará? Então, agora, você sendo professor Serginho, estamos aguardando o seu outro diploma, que é o diploma de administração. Então, quando uma crise se esgota, você instaura uma nova crise, mas não só uma nova crise que está relacionada à crise anterior. E ela se alimenta. Mas em relação a isso, eu queria dizer o seguinte, né? Que eu acabei me perdendo, que o seu raciocínio é um raciocínio brilhante. Muito veloz. Muito veloz e às vezes é muito rápido. Eu só pego o começo e pego o final e eu não consigo... rápido foi o que me fez me destacar em campo. Exatamente. O que eu queria dizer em relação à Espanha é o seguinte: não está entre as minhas favoritas. É isso que eu queria dizer. A França, sim, com essa crise já sustentada há bastante tempo, afirmo aqui, uma das grandes favoritas a vencer essa Copa. Se conseguir manter a crise, sim. E eu estou esperando uma crise brasileira. Ainda dá tempo. Mesmo sendo em cima. A seleção brasileira confiante nunca chegou a lugar nenhum, Serginho. 94, 2002, estava em crise até 70. Agora, essa seleção aí, nesse oba-oba, tá parecido o quê? Com 2006, com 82, 2014. Seleções felizes. Seleções felizes, que aconteceu o que aconteceu. Felicidade não ganha Copa do Mundo, Serginho. Bom, estou sendo avisado aqui no ponto que eu tenho total confiança de que foi higienizado antes de ser inserido no meu ouvido, que a gente está na hora aqui das participações do internauta. Então, participação do internauta!
Serginho, vamos analisar aqui o primeiro, queria que o grande profissional, o Raul, o grande profissional já botou aqui. Arrogant Ninja. Chamemos atenção para a perigosa jogada ensaiada russa Matryoshka, que consiste de um jogador sair de dentro do outro e do outro, confundir os zagueiros e marcar o gol. Serginho. Com certeza. Uma estratégia belíssima, Daniel. Importantíssima. Belo destaque do nosso querido Arrogant Ninja. E aí temos uma foto dele extremamente sensual. Com short, coxas, com shortinho. Coxas bem trabalhadas. Um short apertado, valorizando aí a região da genitália. E um óculos na mão, ou seja, mostrando que a capacidade da leitura, que ele não é apenas um objeto. Thiago Hipólito. É um outro Thiago Hipólito, aí um xará. Serginho. Com o sexo liberado na concentração, o atleta Alisson pode ficar muito desgastado fisicamente. Seria essa, então, a oportunidade do goleiro Cássio entrar, já que ele estará 100% descansado? Olha... Livre de qualquer atividade sexual? Querido Thiago Hipólito. Não. Porque o atleta Cássio, apesar de parecer descansado, às vezes ele esconde dentro dele um sentimento muito forte. Mas você não acha, Serginho, aqui participando... E a solidão, cara, desculpe só te interromper, ela também exige muito da sua condição física. Às vezes você fica cansado de chorar. Mas, professor Serginho, você não acha que essa liberação do sexo na concentração pode ser a grande chance do goleiro Cássio? Dele entrar em campo? Não, dele manter relações sexuais. Talvez ele tenha sido convocado exatamente para estrear nesse tipo de relacionamento. Espero que ele esteja preparado, pois é de muito sofrimento. Serginho, gostaria de me matricular na sua faculdade. Onde é que eu deposito os R$100? Me permita responder, professor Serginho. Você tem que depositar o seu dinheiro, os R$100, na minha conta, que vai ser divulgada nas nossas redes sociais. E eu vou administrar não só a sua matrícula, como toda a faculdade. Isso a gente já estabeleceu aqui, o professor Serginho já estabelecemos aqui. O russo, Serginho, é um povo fechado. O russo é um povo sisudo, mas no fundo ele é como todos nós. Desconfiado, às vezes um pouco genocida, mas assim como qualquer ser humano, é só que se embriagar completamente que ele vai se soltar e vai prometer fazer uma grande festa, uma grande Copa do Mundo. Com certeza. Forte abraço. Serginho, tá com seus fortes abraços? Com certeza. Guilherme, forte abraço para Guilherme Marchiori, Ariel Dupont, Jandir Cipriano, Giovanni Drummond, que pede um forte abraço para o gigante, nosso herói, e para os moleques da Água Branca. Mariana Pierotti, que pede um forte abraço de aniversário, apesar do aniversário dela ter sido em fevereiro. Bianca, com Y, Bianca Antunes e Camila Flores. Forte abraço. Porque esse aqui tá Felipe com PH. Felipe com PH. Felipe. Mas por que tem esse? O PH você lê como um som de F. Felipe. Felipe. Tem o sobrenome dele também. Menehigni. Falta um nome, Serginho. Rula. William. William Roberts. Forte abraço. Obrigado, professor Serginho. Obrigado a você de casa que acompanhou o Fala de Cobertura. Estaremos de volta agora. Nossa próxima live vai ser no sábado. Acompanhando todos os jogos de Vamos amanhã. falar de todos os jogos. Amanhã tem Portugal, Espanha. Com certeza. Sábado tem estreia da Argentina. Vamos acompanhar, vamos falar tudo isso. E tem expectativa para o jogo de domingo do Brasil. Com certeza. Então, sábado estaremos de volta nas plataformas do UOL. Às 7 horas. 7 horas da noite para mais uma live. Não perca a nossa live de sábado. E um forte abraço. E Mande seu forte abraço pelo nosso site tvquase.com. E o
também curso do jornalismo Serginho da Pereira Nunes. Vou dar mais informações, é por telefone. Pode acabar.